Meus amigos, nessa semana nós vamos entrevistar o desembargador Sérgio Verani. O desembargador Sérgio Verani é desembargador da 5ª Câmara Criminal, é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e, independente de tudo isso, ainda é o presidente do Fórum de Direitos Humanos da Escola da Magistratura aqui do nosso Estado. Vai ser um programa muito interessante, não deixe de assistir. Senhores telespectadores, o programa vai entrevistar na oportunidade o desembargador Sérgio Verani, titular da 5ª Câmara Criminal aqui do Tribunal de Justiça do nosso Estado do Rio de Janeiro. Sérgio, me diga uma coisa, em relação à Semana do Trânsito, né? O que está havendo em relação a essa reforma penal dos crimes de trânsito? O que você achou de bom? Como é que você interpretou isso aí? A questão do trânsito, eu acho que é uma questão da maior gravidade, em termos especialmente de saúde pública, dos danos que produz, que provoca, da enorme ausência de solidariedade, de respeito em relação ao outro. E aí o trânsito, essa questão do trânsito, eu acho que envolve todo um amplo debate, é preciso um amplo debate não só sobre a saúde pública, sobre a política também. O que significa essa ação no trânsito com desrespeito absoluto quando os motoristas, os donos do carro, se sentem ou se acham donos da rua e donos também das outras pessoas, como se o espaço público fosse um espaço privado. Eu vejo também uma questão política séria daí. Por que as pessoas agem assim? Por que as pessoas são individualistas? Por que as pessoas não têm respeito pelos outros e se acham eles donos de tudo? Essa é uma questão ligada à organização social, à organização da sociedade capitalista e tem que ser enfrentada com um grande debate, com uma grande discussão. Eu só considero que o chamamento da lei penal ela não tem eficácia nem para a prevenção e nem para a redução desses danos provocados pelo trânsito e no trânsito. Muito bem. Verani, vamos passar aqui por um lado processual, penal e processual. O problema da lei seca e da identificação do crime. Como é que a tua visão sobre isso? O bafômetro, não é? A lei seca. Primeiro, eu acho uma coisa assim, eu acho que a pessoa realmente não deve dirigir depois de beber. Aliás, Carpena, nós que nos conhecemos há tantos anos, né? Você lembrava do Tribunal do Júri, do 2º Tribunal, quando funcionava na Candelária, no prédio, onde é hoje a Casa França Brasil. França Brasil. Quantas vezes nós saímos e depois bebíamos alguma coisa e saímos dirigindo. É verdade. Nós nos reeducamos. Eu não dirijo, mas, aliás, eu odeio dirigir, especialmente depois de beber algumas. As pessoas não podem, é preciso que haja uma reeducação nisso. Agora, a lei seca, quando modifica o artigo 306 do Código de Trânsito, que cria um crime que é uma violação à estrutura do direito penal, porque o crime do artigo 306 do Código de Trânsito, a conduta não precisa produzir risco nem dano, basta estar dirigindo com concentração de 6 decigramas de álcool no sangue, não sendo necessária, segundo esse tipo aí, essa norma, a produção de qualquer dano. Cria uma coisa que se chama crime de perigo abstrato, que é um absurdo, que é uma violação a toda a estrutura do direito penal. O direito penal exige que haja uma possibilidade de perigo. Um dano ou um perigo de dano. Mas, enfim, aí criou-se essa norma, que, ao meu ver, é um excesso aí, como disse, uma violação à estrutura dogmática do direito penal. Mas eu acho que a lei seca, ela pelo menos trouxe aí uma preocupação e uma necessidade de se fazer esse debate, né? E acho fundamental que as pessoas se autocritiquem, que refaçam o seu comportamento pessoalmente
e também em relação aos outros, né? Agora, no trato social desse fenômeno, eu acho que essa lei teve um impacto muito positivo, sabe? Independentemente dessas observações que você fez sobre a dogmática penal. Eu acho. Porque no nosso meio, por exemplo, ninguém mais bebe sabendo que vai dirigir. Sim. Não é verdade? Não pode. É uma irresponsabilidade. É uma responsabilidade. Mas a lei teve essa virtude, vamos dizer assim, de acentuar isso, né? Sim. E o trânsito, porque o trânsito ele produz danos. De modo geral, cria-se um medo de sair na rua de noite com medo do assalto. É verdade. Que isso é uma ilusão. A gente corre muito mais risco e é muito mais perigoso sair na rua de noite e ser atropelado ou morrer do que sofrer um assalto. Os danos causados pelos acidentes de trânsito, os danos físicos, lesão corporal ou morte, são infinitamente maiores do que o dano produzido por um roubo, pela morte. É infinitamente maior, que é uma questão seríssima da saúde. Eu gostaria de lembrar aos nossos telespectadores, se me permitir, o nosso desembargador que está falando isso é desembargador da 5ª Câmara Criminal aqui do Tribunal de Justiça do Rio. Ele sabe do que está falando, não é? Isso é interessante sublinhar, não é uma pessoa que esteja em outra área. Né? São os dados da epidemiologia. Quantas pessoas morrem e ficam inutilizadas em razão de acidente de trânsito? E quantas pessoas morrem em razão de roubo? São poucas pessoas que morrem em razão de roubos praticados, que é o chamado crime do latrocínio. Né? Certo. É verdade. Agora, sobre o aspecto processual, a comprovação desse fato, vamos dizer assim, o problema do bafômetro, que você deve estar enfrentando eventualmente esse tipo de coisa lá na tua Câmara, né? Até surgem poucas situações, mas porque aí a questão da prova vai surgir em consequência da própria abstração do crime, né, que é estar dirigindo sob efeito, que é um crime que não produz um resultado de dano, de risco. Mas a pessoa também não é obrigada, o cidadão não é obrigado a fazer prova contra si, não é obrigado a soprar o bafômetro. Eu acho até que deve fazer o bafômetro por uma questão prática, até por uma questão. Se não tiver bebido, não vai constatar nada. Se tiver bebido, não devia estar dirigindo. Eu acho que por questão prática, quem não bebeu é melhor, é mais conveniente fazer tendo em vista o êxito da lei. Não é? Sim, eu não tenho a dúvida que nós percebemos isso com muita nitidez. Você vai a uma reunião em que as pessoas estão bebendo um vinho, uma cerveja e tal, já sabe quem vai dirigir não vai beber. Isso eu tenho ouvido sempre, você deve estar sentindo o mesmo impacto, né? Então, e sempre se faziam esses testes, né, no Instituto Médico Legal, de ficar em pé. Porque é fácil ver, você olha, você sabe quem tem condições de se autodeterminar. Agora, gera uma questão processual complicada, né? Sim. Nos crimes que deixam vestígio, né? Isso deixaria. A pessoa, efetivamente, ela não é obrigada a fazer. Ela não pode ser punida porque não faz o exame, porque é um direito dela, de não fazer prova contra si. Então, teria que fazer essa demonstração com outros meios de prova. Né? Muito bem, nós vamos continuar conversando com o desembargador Sérgio Verani no próximo bloco sobre crimes de trânsito e outros aspectos daquilo que se convencionou chamar a nova reforma penal. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, conversando com o desembargador Sérgio Verani sobre aspectos ligados ao crime de trânsito e a outras modificações que se pretende no Código Penal vigente. Meu caro desembargador, me diga uma coisa. A propósito desse projeto que tramita no Senado Federal sobre eventual reforma da parte especial do Código Penal, né? Como é que você vê esse movimento, Sérgio? Pois é, essa reforma do Código Penal é um projeto de lei do Senado, que está no Congresso Nacional, e reforma
não só da parte especial, fazer um novo código. Ah, um novo código completo. É um novo código penal, com mais de 500 artigos. Na Emerge, a Escola da Magistratura do Estado do Rio, realizou Deixa eu fazer um parênteses aqui. Sim. O nosso desembargador é candidato à presidência, diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e eu vejo essa indicação do tribunal com muita alegria, porque ele é um homem que tem todos os matizes necessários para fazer da escola certamente uma grande administração. Obrigado. Mas, então, fizemos na Emerge um seminário de 3 dias, nos dias 11, 12 e 13, agora de setembro, com o nome Seminário Crítico sobre a Reforma Penal. E a conclusão foram vários professores de várias universidades do país todo, e a conclusão que se chegou é de que essa reforma ela não tem nenhuma razão jurídica para ser feita. E houve a produção de um documento final, que é uma carta aberta ao Congresso Nacional sobre a reforma penal. Eu vou ler só aqui 2 parágrafos para identificar bem qual o significado desse projeto. E a conclusão a que o seminário chegou é assim: a notável pobreza teórica do projeto precisa ser destacada porque implica maior dificuldade na tentativa do controle democrático da competência punitiva do Estado. O projeto afasta o direito penal da ciência e da cidadania. Não só se opõe ao saber jurídico, mas também ao soberano poder popular. E a aposta do projeto é na pena privativa de liberdade, de exacerbar mais ainda a pena privativa de liberdade como repressão e prevenção da criminalidade. E este é o reflexo mais claro desta natureza punitivista do projeto, que ainda abre mão de alternativas desencarceradoras em favor da prisão, cujo fracasso para fins de ressocialização é exaustivo e reiteradamente demonstrado pela teoria. E diante de um sistema de justiça criminal sobrecarregado, seletivo e desumano, esta reafirmação do projeto em relação ao aumento das penas é radicalmente antidemocrática, porque agrava o já terrível drama carcerário. E concluindo o documento, somente a radical negação da proposta como um todo é admissível. Esta é a conclusão dos cidadãos que abaixo subscrevem. E esse documento, que é uma carta, encontra-se no site www.petiçõesonline.com, carta aberta ao Congresso Nacional sobre a Reforma Penal. Quem se interessar e tiver vontade de conhecer o documento e de assinar também, concordando, é só abrir esse site. Sério, você sabe a origem dessa proposta? Porque o que existe lá é uma comissão que opinou num determinado momento, né, do trâmite legislativo. É uma origem política, não sei exatamente como, quem teve a ideia, mas em situações onde aumenta-se ou se diz que aumenta a criminalidade, e aí pensa-se, eu tinha até mencionado antes, pensa-se em chamar o sistema penal para resolver questões sociais. O sistema penal nunca, nem no Brasil, em lugar nenhum do mundo, teve eficácia para reduzir a questão social. A melhor resposta a esse pessoal aí é o seguinte: deviam propor também o restabelecimento da pena de morte, né? Porque esse raciocínio leva à pena de morte. Se vai agravar para acabar com a criminalidade num determinado setor, vão começar a matar a gente. Né? E, na verdade, a pena de morte já existe informalmente, né? As mortes produzidas pela polícia são, assim, absurdamente... constitui uma violência ao Estado democrático. O modo e a quantidade de mortes produzida pela polícia. Você sabe que eu fico pensando? Que nessa altura do desenvolvimento da ciência penal, a pessoa ainda vive com essas ideias. Né? Ainda acredita nisso. Ainda acredita nisso. Quer dizer, se isso fosse verdadeiro, nos Estados Unidos não tinha crime.
Nos Estados Unidos, por exemplo, não haveria crime, porque lá a pena de morte pode matar o cidadão. E até criança, você viu? Outro dia um menino de 6 anos ou de 7 anos lá cometeu um ato antissocial lá, eles querem matar o menino. É uma coisa louca. Que é, a lei penal, a ameaça da pena não evita a prática do crime e da violência, que resulta aí das condições sociais. Agora, vem cá, nós somos homens vividos, eu mais do que você até. Você não acha que tem havido uma, vamos dizer assim, uma deterioração dos conceitos científicos? Que nós estudamos, eu, você, as pessoas da nossa geração, em relação à matéria penal, não? Que eu vejo cada barbaridade da empresa, eu fico estupefacto. Por exemplo, esse projeto, ele cria em relação ao homicídio culposo produzido pelo trânsito, uma forma qualificada. Fala assim, culpa gravíssima. Culpa gravíssima, o juiz vai resolver lá na pena, na aplicação da pena. Mas não como um tipo qualificado. E aumenta a pena, que é de 1 ano, no mínimo, para 4 anos do homicídio culposo. O homicídio do trânsito, né, que a pessoa não quer o resultado morte. São conceitos que são resgatados lá do século retrasado, de exatamente. 1800. Antes de Beccaria. Falando em perversidade do autor, em periculosidade. Mas o que me deixa assim perplexo, Verani, é que isso tem um movimento em torno disso, né? Tem uma densidade, essa que é. Em torno disso, quer dizer, hoje as pessoas vêm falar sobre isso. Lei e ordem, mais lei, mais pena. Exatamente, mais pena. Que, na verdade, é o movimento da mais absoluta intolerância. É verdade. O que se chama tolerância zero significa uma intolerância, como a Inquisição. Nada é tolerável. Todo mundo que age de forma ou pensa de forma diferente é herege. E uma tentativa, como é que se diz, sem vergonha, né? Uma tentativa sem vergonha de se expor em relação a isso, eliminando a possibilidade da não aplicação da pena, né? De transformar a pena em medidas substitutivas, que foi o grande motivo, vamos dizer assim, da reforma de 73. Não é isso? De ampliar essa possibilidade. Exatamente, quer dizer, a possibilidade da pessoa não ir para a cadeia. Quer dizer, e o projeto acaba com o livramento condicional. Com o livramento condicional. Não há mais livramento condicional. É isso. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Dr. Sérgio Verani no próximo bloco sobre o problema da reforma penal em trânsito. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o desembargador Sérgio Verani, da 5ª Câmara Criminal, aqui do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Sérgio, mas quando nós falamos no último bloco, eu fiquei pensando, isso é uma coisa que vem crescendo, né? Teve uma repercussão muito grande na mídia, porque a mídia condiciona a população e, ao mesmo tempo, vai julgando, processando, julgando e condenando as pessoas, né? Com a maior naturalidade, né? Processa, julga e pune na mesma hora. Eu imagino se um processo de grande repercussão não seja de acordo com os interesses desse movimento, o que vai acontecer, meu caro? Me diga o que vai acontecer. Porque a mídia, quer dizer, acaba produzindo uma verdade, né? Não só a mídia, exatamente. As organizações, a sociedade produzem-se verdades e se passa a acreditar nessas verdades. A verdade de que a prisão resolve ou ajuda a nos dar segurança. Não, a prisão não nos dá mais segurança, pelo contrário, a prisão produz mais delinquência. A prisão afasta durante algum tempo determinadas pessoas, mas não traz nenhum resultado. Você estava mencionando que os Estados Unidos têm uma população carcerária, é a maior do mundo, e não traz esse aumento da população carcerária, nem lá, nem no Brasil, nem em lugar nenhum no mundo,
traz mais bem-estar para nós todos, pelo contrário. Eu acho que tem que discutir essa questão aí, o que é isso, né? Que punição é essa? Qual o sentido dessa pena de prisão? Mas, Sérgio, eu fico assustado, né? Eu tenho muitos anos, como você tem também, de trânsito nessa área, né? Eu fico assustado que não há uma resposta, né, a essas violências praticadas pela mídia, né, contra as pessoas, né? É uma coisa incrível, ninguém diz nada, é uma coisa que fica assim vagando no ar, né? Eu acho que é uma reação, né, dentro da própria mídia, muitos jornalistas, alguns que reagem aí a esse poder da mídia, que muitas vezes se torna um poder. É claro que a imprensa é fundamental, mas é preciso também verificar se o papel... O direito de informação é fundamental. Agora, ofender a dignidade das pessoas verificar o papel, o poder que a imprensa tem, e tem que ter um limite, né? Claro, tem que ter um limite, mas esse que é o problema. Produz verdades, e muitas vezes o juiz vai decidir, e isso se vê muito em processos, né, em situações, por exemplo, de tráfico. Quer dizer, muitas sentenças condenatórias em relação ao tráfico de entorpecentes são sentenças sem fundamentos, que se baseiam numa evidência, entre aspas, de que porque são muito jovens, né, os presos por tráfico, que é a maior quantidade de pessoas que habitam o sistema carcerário, que são muito jovens, porque dizia o juiz num programa passado, Márcio, não é? Sim. Da Vara da Infância, são 600 adolescentes cumprindo medida de internação, é um número muito grande, né? E os adultos são muitos. O Brasil hoje tem mais de 500 mil pessoas cumprindo pena. E o estado das cadeias é uma coisa lato senso. É deplorável, é uma violação aos direitos, à dignidade humana, fundamentais. Que está lá na nossa Constituição, né? Que o sistema está assentado dentro das coisas, dentro dos pilares, mas sobretudo a dignidade humana. E não traz nenhum benefício. É uma perda também, um gasto econômico muito grande. E tem esse lado, uma coisa bárbara, não tenha dúvida. E as escolas aí, acabadas, a saúde caótica, e se investe na prisão. Eu acho que devia ser proibido fazer prisão. De alguma maneira, não tenha dúvida. Eu me lembro sempre, né, as coisas que nós aprendemos nos primeiros bancos escolares, né, há tantos anos, né? Réu, res, sacra est. Nunca mais me esqueci disso. Réu, res, sacra est. Hoje não, hoje o réu tem que ser esmagado de alguma maneira, né? Seja ele culpado ou inocente, tem que ser esmagado. O réu tem que ser esmagado. Muito bem, Verano, me diga uma coisa. Eu tenho aqui uma estatística que diz que no Brasil o trânsito mata cerca de 40 mil pessoas por ano, além de 350 mil feridos, que é um número extraordinário, né? Você acha, então, Verano, que essa reforma que já foi, vamos dizer assim, devidamente equacionada por vocês lá na EMERGE, nesse seminário, você acha que essa reforma podia ter pensado nisso? Ou a gente deve pensar numa reforma do Código Penal capaz de melhorar isso aqui? Não, eu acho que a reforma do Código Penal não melhora nada. Sim. Não só em relação ao trânsito, como também em relação a outras questões. Mas esses dados são impressionantes. São alarmantes. Quer dizer, que é uma grave questão de saúde pública. E eu estava comentando antes, e a gente fica com medo de ser assaltado na rua. O medo maior é constatado em relação à possibilidade de sofrer um acidente de trânsito. Mas eu acho que, como é que melhora isso? Eu acho que tem que ter uma campanha grande de prevenção, e de mudar a conduta das pessoas, quer dizer, as pessoas se tornarem pessoas humanizadas no trânsito. Certo. Porque não há respeito, né? Não há como se o pedestre não fosse cidadão. E aí eu acho que isso aí é um vínculo com a coisa, com o carro, que é uma coisa dessa sociedade, né, capitalista, né, que valoriza aí a coisa sua contra os outros que atravessam a rua. Uma vez eu fui em Natal, que é uma linda cidade
do Rio Grande do Norte. Natal. Natal tem uma coisa impressionante. Uma avenida grande, ia atravessar a rua, eu e minha mulher, e aí não tinha sinal, os carros passando correndo. Tinha uma faixa assim, e aí uma pessoa do lado ali, no local, vocês estão atravessando, por que não? Como é que eu vou atravessar aqui? É fácil. Bota o pé na rua e bota assim, os carros lá de longe eles vão parando e vão reduzindo. Isso é educação. E a pessoa atravessa calmamente, isso não é precisa educação. ter sinal. Isso foi o resultado de uma campanha de educação, de reeducação, que é uma política que o Estado pode fazer, o município pode fazer, a sociedade pode fazer, mas aí se preocupam com outras formas de política. Né? Eu acho que isso tudo passa, então, por uma reeducação muito grande. Né? É verdade. Agora, essa estatística ela não faz a distinção, me parece importante para esse raciocínio, entre mortes e feridos e lesões na estrada e no meio urbano, entende? Porque na estrada na estrada é muito, e na estrada muito com caminhões, né? Os motoristas de caminhão que são obrigados a cumprir exatamente, é isso aí. Uma hora do trabalho, que tomam remédios, né, drogas para se manter acordados, e há muitos acidentes em virtude das péssimas condições de trabalho do motorista. É verdade, e eles agora estão querendo, eu acho que é um avanço extraordinário, eu vi um projeto de que vão fiscalizar através dos meios eletrônicos que estão disponíveis hoje, né? O trânsito nas estradas. Eu achei fantástico isso. Porque na estrada ninguém respeita nada, não é? Essa que é a verdade. Não tem os tais pardais, né? Então você está pouco ligando para aquilo, faz de qualquer maneira. Sem falar nesse problema social aí que você referiu, muito apropriadamente, o camarada que sujeito submetido a uma disciplina de trabalho que ele não pode resistir, não é? Não pode efetivamente cumprir. Bom, Verânia, chegamos ao final, eu quero agradecer muito a sua participação aqui entre nós. Tenho certeza que a sua entrevista foi de grande agrado público e torcer também para que a Escola da Magistratura tenha, não é, como vem tendo ao longo dos anos, uma pessoa realmente dedicada à Espero educação. Ser seu sucessor. A Carpena foi um brilhante diretor da EMERGE. Não, nada disso, são outros tempos. E tenho certeza que o tribunal vai sensibilizar com essa tua campanha aí no sentido de assumir a direção da EMERGE. Obrigado. Muito bem. Então, fale conosco em www.jsemfronteiras.com.br. A propósito disso, o telespectador Flávio Tavares me faz a seguinte indagação. Ele quer saber a nossa opinião sobre a matéria ventilada no Fantástico, que carteiras de motorista são trocadas por camarão e lagosta no Rio Grande do Norte. Poxa, que coisa estranha, eu não vi esse negócio. Você viu, por acaso? Não. Mas, de qualquer forma, vamos aqui, se você quiser, me dá a honra, eu gostaria que você respondesse a isso. Quer dizer, isso é uma barbaridade que o está colocando aqui. Se nós estamos falando que o trânsito precisa de disciplina, precisa de cuidado, como é que você vai trocar carteira de motorista por camarão ou coisa que o valha, né? O que te parece, Verânia? Pois é, a que ponto que chegam as relações fundadas no capital, né? Tudo é mercadoria. Tudo é trocável. É trocável. Né? Não há seriedade, não há verdade. Essa é a questão que precisa ser atacada, né? Muito o bem. respeito, né? Muito bem, estamos chegando ao final e seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Dalai Lama. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez.